Olá, Brothers, tudo bem? Bom, vamos continuar nosso curso de Material Designer Lite e hoje nós iremos criar um layout inicial. É uma base boa para nós começarmos, porque depois os componentes nós vamos colocando na tela que nós vamos mostrar hoje e vai ficar show, tá? Na próxima aula, provavelmente nós já estaremos falando sobre o grid dele. Vamos deixar essa aula para nós criarmos o nosso layout inicial e na próxima aula nós trabalhamos com o grid, tá? Mas antes de começar a aula, lembra de deixar o seu joinha aqui, comentar, se inscrever no canal se você não for inscrito para dar aquela força e nos ajudar na divulgação desse curso, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana e muito bom para todos vocês, tá? Então depois da vinheta de abertura, você já fica com a aula de hoje. Bom, gente, o componente layout dentro do Material Designer Lite da Google abrange dentro desse componente basicamente os princípios básicos para o desenvolvimento utilizando esse framework, tá? O uso dele de forma correta vai fazer com que nós consigamos usar os nossos sistemas em diferentes tamanhos de telas, em diferentes navegadores, em diferentes dispositivos. Por isso essa é uma aula muito importante da gente tratar, né? Bom, para a gente poder começar a criar o nosso layout, é importante que nós adicionemos uma meta tag viewport aqui em cima na nossa index. Por quê? Sempre quando nós estamos falando de uso de um framework responsivo ou criando um site responsivo do zero, essa meta tag ela é indispensável, tá? Que é a meta tag com o name viewport, ok? Sem essa meta tag não existe site responsivo, tá? Ele não vai funcionar da maneira como ele foi projetado para funcionar. Outra coisa, nós temos que colocar como conteúdo dessa meta tag viewport a definição width igual a device-width, vírgula, e vamos colocar um initial scale com o valor 1. Tá? Se você não compreende isso, meta tag viewport, não está compreendendo o que nós estamos passando aqui, no nosso canal Premium tem um curso de web designer responsivo e lá você vai aprender muito sobre o que nós estamos falando aqui, sobre essa meta tag e outros artifícios que nós podemos usar nas nossas criações, tá? Bom, feito isso, agora a nossa página está preparada para que nós possamos criar esse nosso layout, né? Criar esse layout inicial, ok? Para se criar um layout dentro do Material Designer Lite, nós primeiramente precisamos adicionar uma div que vai envolver todo o nosso conteúdo, que vai envolver o topo, o rodapé, a parte de conteúdo geral, tá? É uma div geral mesmo. E essa div ela tem que receber algumas classes para que ela possa funcionar. A primeira classe que ela vai ter que receber é a MDL-layout, ok? Outra classe que ela tem que receber é a MDL-JS-layout, ok? Essa primeira classe, MDL-layout, ela vai definir que essa div, esse recipiente, ele vai ser um componente do Material Designer Lite, tá? E a segunda classe, a MDL-JS-layout, ela vai atribuir alguns comportamentos básicos para que esse layout funcione, tá? Por isso que essas duas classes têm que conter na aplicação, ok? Agora que nós criamos nosso recipiente principal, nós vamos criar o nosso header, ok? Para que ele possa ser conhecido como header, para que ele possa ser executado como tal, o que nós devemos fazer? Adicionar uma classe chamada MDL-layout e agora duas vezes o underline e na frente o header, né? Só de eu fazer isso, salvar e atualizar a minha página, perceba que já vai aparecer aqui em cima a minha barra, tá? Dentro desse header, eu posso estar criando linhas, né? Para poder colocar o meu conteúdo. Para isso, nós vamos colocar uma div aqui dentro e para se criar uma linha de conteúdo, nós colocamos a classe MDL-layout underline, underline, são dois underlines, lembre-se disso, header, -home, ok? Então, aqui em cima nós definimos que isso aqui vai ser um header, e para definir que vai ser uma linha, que aqui dentro terá uma linha desse header, nós definimos também de novo MDL, layout, header, só que agora -home, tá?
E aqui eu posso, por exemplo, colocar um título. Para colocar um título, vamos colocar uma tag spam aqui e vamos colocar como título dessa página Introdução. Se eu fizer isso, não adicionar nenhuma classe, salvar e atualizar a minha aplicação, perceba que a minha introdução apareceu aqui como um spam, né? Não tem muito destaque, não está aparecendo um título da página. Para que ela seja executada como um título da página, nós temos que adicionar mais uma classe dentro desse spam, que no caso vai ser a MDL layout -title. Tá? Então perceba, para que eu possa definir o layout geral da minha página, eu vou usar apenas a classe MDL Layout e a MDL JS Layout. Tá? Para criar o header, para que o sistema entenda que eu estou falando de um cabeçalho, MDL-layout _ header. E para que ele entenda que é um título, title, tá? Então sempre vai ser assim, sempre quando nós estivermos trabalhando com as classes, seja para interagir e modificar alguma tag que nós inserimos no nosso projeto, ele sempre vai ser precedido desse MDL-layout, tá? Perceba agora que se eu salvar e atualizar, olha como ficou bem mais bonito aqui o meu título, introdução, né? Eu posso também estar adicionando meus links aqui nesse cabeçalho, não posso? Então vamos fazer isso. Embaixo aqui da minha MDL Layout Header, vamos adicionar esses links. Para isso, vamos adicionar então uma tag nav, que é a tag de navegação. Essa tag nav, ela vai receber uma classe de estilização dela também, tá? Essa classe de estilização é MDL-navigation, ok? E dentro dela, eu posso estar colocando direto os meus links, sem a necessidade de colocar listas não ordenadas. Eu posso estar colocando direto na minha nave, colocando o meu href aqui, né, no meu link. Vamos colocar 3 links aqui. Vamos chamar de link 1, link 2 e link 3, ok? Meus 3 links inseridos aqui no meu topo. Só que para que ele seja executado como link da minha barra de navegação, nós também temos que adicionar uma classe, que é MDL-navigation _ link, tá? Então perceba a dinâmica da coisa. Sempre quando eu estou estilizando algum elemento, eu vou usar MDL o nome do elemento, que é elemento de navegação. Se eu estiver estilizando um sub-elemento desse item, por exemplo aqui eu estou estilizando um sub-item do meu navegação, que é o link. Então sempre eu vou usar underline antes, tá? No header a mesma coisa, aqui eu estou fazendo o componente de layout, só que do layout eu estou fazendo o header do meu layout. Então sempre quando for um subcomponente, underline, tá? E essa classe ela vai ser igual a todos os outros links, tá? Então eu posso copiar aqui e adicionar aos meus 3 links aqui de baixo. Se eu salvar agora e atualizar a minha aplicação, ele não foi executado corretamente porque eu coloquei ele fora da minha div com layout home, tá? Então eu tenho que colocar essa navegação dentro da minha linha, não posso esquecer disso. Agora sim eu posso salvar, atualizar e eu tenho aqui os meus 3 links aqui bem do lado da minha introdução. Caso eu queira dar um espaço, eu também posso. Caso eu queira que esse link aqui não fique grudado aqui com a minha introdução, eu posso dar um espaço. De que forma? Adicionando antes dele uma div vazia, tá? Apenas adicionando uma classe nessa div. E a classe que essa div vai receber é MDL-layout-spacer, ok? Só de fazer isso, salvar e atualizar. Agora os meus links estão do lado direito e a minha introdução do lado esquerdo, tá? E, além desse menu aqui do lado direito da tela, eu posso estar criando aquele menuzinho que quando eu clico nele, ele abre aquela janelinha, né? Aquela janelinha corre na tela com os meus itens, tá? Para colocar esse componente, o que nós vamos fazer? Logo abaixo aqui da minha header, nós vamos adicionar uma div, tá? E essa div ela vai receber uma classe que se chama MDL-layout _draw, ok? Ou seja, a gaveta, né? A gaveta onde vai ficar os links ali. Para que essa gaveta ela tenha um título, nós podemos adicionar
o mesmo spam que nós colocamos ali em cima, né? Que é o MDL Layout Title, tá? E com o título aqui. No caso, vamos colocar aqui introdução mesmo para não precisar mudar nada, tá? Dentro dessa gavetinha onde terão os links, nós também podemos adicionar a nossa nave com os links, com os 3 links também. Não tem problema, né? Se eu quiser adicionar até mais um link aqui para poder ficar legal, eu posso, ó. 4 links agora tem dentro da minha gavetinha, dentro daquele menu que vai se esconder e expandir. Se eu salvar agora e atualizar a minha aplicação, vai aparecer aqui para mim agora o ícone, né, de botão. E quando eu clicar nesse ícone de botão, perceba que apareceu aqui, ó, introdução e os links 1, 2, 3 e 4, tá? Então aquele título fica em cima do botão e os links vão aparecer aqui embaixo. Olha como é simples fazer uma criação dentro do Material Designer Lite, gente. Ó, nosso topo aqui praticamente pronto, apenas com algumas linhas de código, né? O que eu tenho que tomar cuidado é com que esses 3 links aqui, se eles não tiverem dentro desse link sanfonado aqui, dessa gavetinha aqui na lateral, eles não vão aparecer, tá? Dependendo do viewport, aí se reduzir o viewport, eles não vão ser executados, ok? Bom, feito aqui então meu topo estando pronto, nós podemos começar a trabalhar com a nossa main page, ou seja, a nossa página principal. Para isso vamos adicionar então essa tag, que é a tag main, ok? É uma tag que agora está sendo usada e ela tem que ser colocada, gente, basicamente para conter aqueles itens que vão mudar de uma página para outra, ou seja, a parte de conteúdo mesmo do seu site. Então nela não entra nem o cabeçalho do site e nem o rodapé, é só a parte de conteúdo. Para que o sistema entenda que nós estamos falando de uma área de conteúdo, nós também precisamos adicionar uma classe que vai fazer as alterações dentro do framework, né, fazer as mudanças no DOM, para que isso seja executado como uma área de conteúdo. E essa classe é a MDL-layout __ content, tá? Então, com essa classe agora, nós aqui dentro podemos colocar todo o conteúdo da nossa página, né? Aqui, por exemplo, vamos colocar um parágrafo, escrever assim, ó, conteúdo, colocar um outro parágrafo da página, um outro parágrafo aqui, só para a gente poder marcar essa área e vocês poderem ver lá no sistema, né? Sendo assim, eu posso salvar, atualizar, perceba que eu tenho aqui, ó, conteúdo da página aqui, né? E a estilização aqui dentro dessa área de conteúdo nós vamos entender na próxima aula, quando nós vamos começar a trabalhar com os grids, tá? Então não se preocupe com isso, ficou aqui no canto coladinho mesmo, mas não tem problema, porque quando nós estivermos trabalhando com os grids, nós vamos entender como fazer essa área de conteúdo para que ela fique bacana e bem organizada, que é o mais importante, né? Só que note o seguinte, se eu atualizar aqui a minha página, reduzir o meu viewport, o meu topo tá sumindo, né? Tá ficando só o botãozinho ali, o disparador, mas meu topo some. Como que eu faço para esse topo ficar fixo quando eu estiver reduzindo ali o viewport? Nós temos que adicionar mais uma classe controladora. E essa diretamente aqui na primeira div, onde vai estilizar todo o conteúdo da minha página, né? É a div que envolve já a minha header. Nela eu tenho que colocar uma classe que chama-se MDL-layout _fixed -header, né? Perceba que são 2 tracinhos aqui, não são 2 underlines. Só de eu fazer isso, só de eu adicionar essa classe controladora e atualizar a minha aplicação, quando eu reduzo o meu viewport, perceba que o meu topo ele continua aqui agora, né? Tem o disparador aqui do lado, só que os meus links, ó, eles até uma altura eles estão acompanhando, só que passou de um tamanho ali, eles vão sumir, tá? Eu tenho que tomar um pouco de cuidado quando eu vou colocar os links aqui na minha barra para que eles não sumam, né? Outras transformações que eu posso estar fazendo aqui no meu cabeçalho que são interessantes é, por exemplo, eu vou tirar aqui essa parte de conteúdo aqui. Eu quero criar, por exemplo, um cabeçalho transparente, porque eu quero colocar uma imagem no fundo ali e tudo mais.
Dentro desse Material Designer Lite da Google, eu posso fazer isso de uma maneira muito simples, né? Apenas vou ter que criar algumas classes ali para que eu possa reestilizar, né, o próprio framework, mas isso é bem simples da gente fazer. O importante é que a nossa header, para criar esse cabeçalho transparente com um background no fundo, a nossa header tem que ter uma classe que chama-se mdl-layout, underline, header. Então, nós vamos agora estilizar a header, tracinho, transparente, ok? Coloquei aqui o tracinho transparente. Se eu salvar agora e atualizar, perceba que eu já não consigo enxergar nada, né? Porque as minhas letras ficaram brancas, né? E o meu cabeçalho agora está transparente. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que adicionar essa imagem de background. Aqui eu vou fazer direto aqui na minha tag style que eu coloquei nesse documento. Vamos criar aqui uma classe chamada de transparente, ok? E dentro dessa transparente vamos adicionar um background, URL, e vamos puxar aqui uma imagem qualquer, tá? No meu caso, eu coloquei uma imagem dentro de uma pasta que chama-se img, e o nome dessa imagem é transparente.jpg, tá? No de vocês aí, vocês podem estar adicionando qualquer imagem, só para testar mesmo, não tem problema, tá? Antes agora de eu adicionar essa classe transparente aqui na minha div layout, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer algumas definições nesse background. A primeira dela eu vou definir que ele vai ser alinhado center / cover, tá? Ponto e vírgula. Só isso. Salvei. Agora vou adicionar aqui a minha classe transparente dentro da minha div, onde está recebendo ali o MDL layout, tá? Então, na minha div geral que está recebendo todo o site. Salvei e atualizei. Perceba agora que, olha que bacana, tem o background da minha página aqui, né? Com aqui a introdução do site, com os links aqui do lado. Se eu clicar no menuzinho, ó, dá uma escurecida aqui e aparece aqui os meus menus de link do lado. Olha que bacana, né? Se eu reduzir o meu viewport, perceba que a imagem ela vai acompanhando, né? Então aqui no caso eu criei, por exemplo, um site com uma imagem de fundo. Vocês podem estar fazendo isso no de vocês também, né? Aqui nós fizemos o quê? Nós apenas criamos uma classe e adicionamos a essa classe um background de imagem, para que ele fique bonito, aparecendo legal ali a imagem, para que crie-se um tema interessante. Nós fizemos que o nosso header, que o nosso cabeçalho seja transparente. Por quê? Se eu retirar aqui a transparência do meu cabeçalho, olha só como que fica estranho. Fica ali marcado ali em cima, corta a minha imagem que eu coloquei de background, não fica bacana, né? Então, para se usar dessa forma, nós colocamos aqui a classe de transparência dentro do meu header e ele vai ficar bonitão aí para ser usado, tá? Essa é uma ideia que eu dou para vocês. Lógico, vocês podem estar baixando outras imagens, criando aí o template de vocês da maneira que vocês quiserem, tá? Mas aqui no meu eu não vou usar essa transparência por vários motivos. Um deles é que não vai ficar bacana de vocês enxergarem as coisas que eu estou fazendo durante o curso. Então essa aqui é apenas uma opção que eu estou dando a vocês, que vocês podem estar fazendo de vocês aí, que fica bem legal, né? Outras coisas que nós podemos estar trabalhando também com o Material Designer é deixar essa gaveta fixa, né? Ela aparecendo fixa na minha janela, sem que eu tenha que clicar para que ela seja executada. Para isso, o que nós devemos fazer? Dentro aqui da minha div, onde tem MDL Layout e as outras classes que nós adicionamos para controlar o layout e fixar também o nosso menu ali em cima, nós podemos também adicionar uma classe que chama-se MDL, -layout, -fixed e fazer aquele componente ficar fixo. Como que é o nome dele? É Drawer. Fazendo isso, salvando, atualizando, o nosso menuzinho lateral ali agora é fixo, né? Então perceba, ele fica fixo aqui na lateral e o meu cabeçalho acompanha a lateral dele. Reduziu o viewport, ele some,
tá? Ele só vai ficar daquele jeito fixo quando nós estivermos com um layout total, tá? Essa é uma opção também que eu posso estar usando, né? Por exemplo, estou criando ali um painel administrativo. Eu quero deixar as ferramentas fixas quando a pessoa estiver executando aquele painel de um computador aí com mais de 1.200 pixels de largura. É só eu adicionar esse MDL Layout Fixe Drawer, tá? Bom, gente, então basicamente aí o uso do nosso layout básico é esse, né? Com o header fixo, tá? Para que ele possa ficar ali em cima fixo, com o meu disparador aqui na lateral, com alguns ícones que eu posso estar colocando e tudo mais, tá? Nas próximas aulas vamos ver mais configurações que eu posso fazer nesse layout, vamos entender como que funciona o sistema de grid dele, para que nós possamos continuar trabalhando e produzindo mais usando aí o Material Designer Lite da Google, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, lembra de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal caso você não for inscrito, tá? Deixo aqui meu forte abraço para todo mundo e até a próxima!